O que define a inteligência de alguém? Se a primeira coisa que veio à sua cabeça foi notas altas, um QI genial, bom, então se prepara. Hoje a gente vai explorar uma ideia que mostra por que até as mentes mais brilhantes às vezes tomam as piores decisões e por que isso tem tudo a ver com a nossa vida. Para a gente entender isso melhor, vamos conhecer a história do Jason Han, um estudante da Flórida que era o exemplo perfeito de sucesso. Notas impecáveis, um futuro que parecia garantido e um sonho que guiava tudo o que ele fazia: entrar em Harvard. Parecia que ele tinha tudo sob controle, não é? Até que um dia, tudo ruiu. Por causa de uma única nota 80 em física, o Jason achou que o seu sonho de Harvard tinha acabado. E a reação dele foi impensável. Ele pegou uma faca e atacou o professor. E a pergunta que não quer calar é: como alguém tão inteligente pode fazer algo tão estúpido? E é esse caso que nos joga direto no nosso primeiro ponto de análise. Vamos tentar entender por que a inteligência acadêmica por si só não garante um comportamento racional e muito menos o sucesso na vida. E aqui a gente chega no X da questão. A inteligência acadêmica e a nossa vida emocional, elas são tipo dois sistemas operacionais diferentes. Alguém pode ter um QI de gênio, ser brilhante nos estudos e ao mesmo tempo ser um péssimo piloto da própria vida, sabe? Completamente dominado por impulsos e paixões sem controle nenhum. Tá, mas o que exatamente acontece dentro da nossa cabeça nesses momentos de pura irracionalidade? Vamos dar uma olhada no mecanismo por trás disso. Algo que os especialistas chamam de sequestro emocional. É como se a gente tivesse, de verdade, duas mentes operando ao mesmo tempo. A mente racional, a que pensa, que fica lá no nosso neocórtex, é toda lógica, analítica. E aí tem a mente emocional, a que sente, que é impulsiva, superpoderosa e, o mais importante, muito mais rápida. São duas maneiras totalmente diferentes de perceber o mundo. E o que é esse tal de sequestro emocional? Bom, o nome já diz tudo. Pensa assim. O centro emocional do nosso cérebro aperta um botão de pânico. Ele declara uma emergência e assume o controle de tudo, antes mesmo que a nossa parte racional tenha tempo de entender o que está acontecendo. É por isso que, depois que a poeira baixa, a gente se pergunta: nossa, o que deu em mim? Olha só este caso que é bem extremo. Durante um assalto, um ladrão chamado Richard Robles entrou em pânico total quando uma das vítimas disse que ia identificar ele para a polícia. Num surto de medo, ele acabou matando duas mulheres. Anos depois, a descrição que ele deu do momento é a definição perfeita de um sequestro emocional. Minha cabeça simplesmente explodiu. Ele perdeu o controle total. Bom, se a nossa mente emocional tem esse poder todo de destruição, então qual é a saída? Existe uma solução para isso? A resposta é sim. E ela está em cultivar um tipo bem diferente de inteligência. E agora, se prepara para um número que pode mudar como a gente enxerga o sucesso. Pesquisas mostram que o QI, aquele número que todo mundo valoriza tanto, contribui com apenas 20% para o sucesso que uma pessoa tem na vida. Isso mesmo, os outros 80% vêm de algo completamente diferente. Este gráfico aqui deixa isso super claro. A maior parte da pizza, a fatia gigante do que realmente leva alguém ao sucesso, não é medida em testes de QI. E uma das forças mais importantes nesse pedação de 80% é o que a gente chama de inteligência emocional. Tá, mas na prática, o que é essa tal de inteligência emocional? Dá pra gente pensar nela como 4 habilidades principais. Primeiro, a autoconsciência, que é se ligar no que se está sentindo na hora que acontece. Segundo, a autogestão, que é saber o que fazer com essa emoção. Terceiro, a empatia, que é a capacidade de sacar o que os outros estão sentindo. E por último, a habilidade social, que é usar tudo isso para se relacionar bem com as pessoas. Ok, chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona no mundo real. As próximas histórias mostram o poder da inteligência emocional de um jeito que, olha, é difícil de esquecer. A primeira história é uma lenda japonesa clássica. Imagina a cena. Um samurai gigante, todo impetuoso, chega para um monge e exige que ele explique o que são o céu e o inferno. E o monge, com toda a calma do mundo, responde que não perde tempo com gente ignorante como ele. Aí já viu, né? O samurai ficou louco de raiva, sacou a espada, pronto para acabar com o monge ali mesmo. E nesse exato momento de fúria, o monge aponta para ele e diz bem tranquilo: isso é o inferno. Ou seja, essa raiva toda, essa perda de controle, isso era o inferno. O samurai parou. Ele entendeu na hora. A ficha caiu. Ele se acalmou, guardou a espada e fez uma reverência.
em agradecimento. E aí o monge completa. E isto é o céu. Esse clique do samurai, essa percepção do próprio estado emocional, é a pura autoconsciência em ação. Agora vamos para uma história real que mostra as outras habilidades em ação, a empatia e a habilidade social. Aconteceu num trem em Tóquio. Um operário enorme, bêbado e super agressivo começou a aterrorizar todo mundo no vagão. E lá, no meio da confusão, tinha um estudante de Aikido que já estava se preparando para o combate. O clima estava pesadíssimo. A briga parecia que ia começar a qualquer segundo. Mas, do nada, um senhorzinho bem pequeno, de kimono, que estava sentado ali perto, dá um grito super animado pro bêbado, como se fossem velhos amigos. Em vez de partir pra briga, o velhinho começou a conversar com o cara sobre saquê. Ele não julgou, não criticou, ele criou uma conexão e aí a mágica aconteceu. O rosto do Brutamontes mudou, a raiva virou uma conversa triste sobre as perdas da vida dele, o cara foi completamente desarmado pela empatia. Isso é o que a gente pode chamar de genialidade emocional. O que essas histórias mostram é algo muito poderoso. Inteligência emocional não é só um conceito bonito de livro. É uma ferramenta, uma habilidade essencial que pode transformar um conflito numa conexão e a raiva em compreensão. E o impacto disso vai muito, muito além dessas situações extremas. Então, no fim das contas, por que isso tudo é tão importante? Porque pessoas que desenvolvem essa competência emocional levam vantagem em tudo na vida. Elas constroem relacionamentos mais fortes, são líderes melhores, resolvem conflitos de um jeito mais eficaz, tomam decisões mais inteligentes e, como várias pesquisas mostram, têm até mais saúde física e mental. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Imaginem só um mundo onde aprender a lidar com as emoções fosse parte da educação de toda criança, tão fundamental quanto aprender matemática ou história. Que tipo de sociedade a gente poderia construir se todos nós fôssemos mais fluentes na linguagem do coração?